A análise transacional é uma teoria da personalidade que foi criada por um psiquiatra canadense chamado Eric Berne. O Eric Berne ele migrou para os Estados Unidos e tornou-se militar do exército como psiquiatra. E na época da guerra ele precisava entrevistar os soldados, ou seja, era uma das incumbências dele era entrevistar os soldados para verificar se eles estavam aptos a ser encaminhados para a guerra. Só que tinha um pequeno detalhe, eram muitos soldados e poucos médicos para fazer essa entrevista. Então era uma entrevista muito rápida. Ele tinha num papel 4 ou 5 perguntas e que ele ia fazendo a pergunta e marcando a resposta. Fazia a pergunta, marcava a resposta. E ele achava aquilo chato, achava que inclusive que aquilo não era uma maneira assim muito adequada de fazer uma entrevista para atestar que o indivíduo estava apto a ser encaminhado à guerra, né? Então ele achava que, bom, isso parece uma brincadeira. E como tal, então eu vou brincar com isto. Então o que ele fazia? Ele estava lá sentado à sua mesa, com o questionário sobre a mesa, e quando o soldado ia entrando lá, ia caminhando em direção à mesa, ele já começava a marcar as respostas. Marcava as respostas sem perguntar nada para o soldado. E qual foi a surpresa dele? Ele se descobriu que ele estava acertando, tinha um grau de acerto bastante elevado. E aquilo chamou a atenção dele. E aí ele começou a pesquisar, vem cá, mas como é que eu estou captando essas respostas? Se eu nem falei com a pessoa, estou apenas vendo ele caminhando para cá. E já estou marcando a resposta e estou tendo um grau de acerto bastante elevado. Então ele começou a pesquisar aquilo, o que será que está acontecendo? Como é que eu estou captando essas informações? E foi quando ele deparou com o conceito de intuição. Intuição, falando de uma maneira bastante leiga, bastante coloquial, intuição é aquilo que você sabe que sabe, mas não sabe por que sabe. Então, e aí ele começou a levantar dados mesmo a respeito daquilo e aprofundou os estudos sobre a intuição e ele chegou inclusive a criar um método de diagnóstico intuitivo.